Nós vamos tratar agora das relações semânticas de alguns termos do português. Esses termos são utilizados como uma espécie de capacidade de compreensão textual. Saber identificar esses conceitos quando acontecem no texto. O primeiro conceito que eu quero trazer para vocês aqui é o conceito de polissemia. A polissemia ocorre quando uma palavra adquire vários significados. É um fenômeno que ocorre nos idiomas, nas línguas. Por exemplo, você tem a palavra carta, quando se fala assim, as cartas estão na mesa. Essa palavra carta aqui está no sentido de carta de baralho, como que naquela situação, naquele problema, tudo está ali para ser analisado, as cartas estão na mesa. Quando você tem as cartas foram entregues pelo correio. Aqui você já tem carta como o significado de uma escrita endereçada a alguém. Carta de crédito. Ele recebeu uma carta de crédito. Ali já é o significado de apólice. Então, a polissemia é quando uma palavra, dependendo do contexto, ela pode ter significados diferentes. Tá? O contexto ele cria o significado. Então, a polissemia ela ocorre quando uma palavra, a mesma, no caso de carta, eu citei aqui 3 situações diferentes. Carta de baralho, as cartas estão na mesa, as cartas foram entregues pelo correio e eu tenho as cartas de crédito. Então aqui, nesses 3 exemplos, a gente observa a polissemia. A ambiguidade, que muitos confundem, não é a mesma coisa. A ambiguidade é quando uma palavra ela tem 2 sentidos e muitas vezes esses 2 sentidos eles se complementam, como se fossem 2 sentidos que são um. É muito usado em propaganda, é muito utilizado em textos com a finalidade de trazer um significado interessante ali naquela comunicação. Por exemplo, quando uma ótica criou uma propaganda em que ela dizia o seguinte: leve estas lentes com você. Aí tem o garoto propaganda, ele pega os óculos, né, e diz leve com você. Aqui a palavra leve, ela tem 2 sentidos, né? Leve, no sentido de que as lentes são leves, por isso serão confortáveis a serem utilizadas, e o leve, o verbo, no sentido de influenciar a compra. Então aqui nessa propaganda, se a gente pegasse esse texto aqui, texto de propaganda de uma ótica em que tem um garoto propaganda que diz leve, ele está segurando os óculos e diz leve, vírgula, leve com você. Aqui nós temos uma ambiguidade. Quando o padre Antônio Vieira, no seu Sermão aos Peixes, falou do peixe roncador, ali havia uma ambiguidade, porque dentro do sermão dele, ele estava falando do peixe roncador, do peixe que faz barulho. Mas, considerando a realidade daqui da região da província do Maranhão, e o maranhense daquela época muito no sentido de falar muito e fazer pouco, ele também fazia uma crítica ali. Então, quando ele usou o peixe roncador, há nessa expressão, peixe roncador, uma ambiguidade, porque ele faz referência ao peixe mesmo, mas também quer fazer uma crítica ao povo do Maranhão. Vamos aqui para as relações de homonímia. O que são palavras homônimas? São palavras que têm esse prefixo homo. Na verdade, esse radical homo significa igual. Então, a homonímia é quando palavras elas apresentam a mesma grafia, mas o som e o significado são diferentes, ou ela apresenta o mesmo som, mas o significado é diferente. E a grafia também é diferente.
é um dos princípios que vai ser igual, ou é o mesmo som, mas a escrita e o significado é diferente, ou é a mesma escrita, mas o som e o significado são diferentes. Ou é a mesma escrita, mas o som e o significado da palavra é diferente, ou é o mesmo som, mas a escrita e o significado é diferente. Olha um caso de um famoso caso de homonímia, de homofonia, né? Homonímia homofônica, homofônica, o mesmo som. É o uso dos porquês. A gente tem porquê, porquê, porquê e porquê. São 4 tipos de porquês, que falando não dá para saber qual é qual, né? Mas quando você escreve, você vai ter que saber que tem o porquê separado, o porquê separado com acento, o porquê junto e o porquê junto com acento. Então aqui é um caso de homofonia, o mesmo som, mas a escrita e o significado é diferente. Quando você tem o caso de olho e óleo, quando você tem o caso de seco e seco, você tem aqui o que? A mesma escrita, mas o som é diferente, o significado também. Então aqui quando a gente tem a mesma escrita, mas o som e o significado são diferentes, a gente tem homografia. Então o mesmo som, homofonia, a mesma escrita, homografia. Como que essas questões são elaboradas? Eles colocam frases em que você tem lá 2 palavras e aí ele quer que você observe qual é que dessas 2 palavras vai ter o mesmo som, certo? Mas a escrita e o significado diferentes, ou qual daquele par de palavras vai ter a mesma escrita, mas o som e o significado diferentes. Tem ainda poucos casos, mas tem ainda o caso da homofonia perfeita, é quando a gente tem o mesmo som e a mesma escrita, mas o significado é sempre diferente. É o caso de manga, né? Ele mangou, ele manga, para ser homofonia tem que ser manga o verbo e manga a fruta. Ele manga de todos, ele comeu a manga. Observa que aqui temos manga, verbo, manga, fruta. Mesmo som, mesma escrita, mas o significado é diferente. Aqui seria um caso de homofonia perfeita. Eu brinco com meus filhos. Ela trouxe o brinco. Eu brinco, verbo. Brinco, substantivo. Também aqui é um caso de homofonia e homografia. São homônimos perfeitos. São poucas palavras que tem isso, tá bom? O mais é ou o critério da mesma escrita e o som e o significado diferentes, no caso aqui homografia, ou o mesmo som e a escrita e o significado diferente, aqui é o caso de homofonia. Um exemplo clássico de homofonia é o uso dos porquês, seção, seção com C, seção com SS, seção com S cedilha, seção do ato de ceder, seção do ato de assistir a um espetáculo, a um filme, e seção no sentido de divisão, como as seções de cama, mesa e banho de uma loja de departamento. Então aqui é um caso de homofonia, né? Mesmo som, mas a escrita e o significado são diferentes. Homofonia, homografia estão dentro das palavras homônimas. E temos as palavras parônimas, que são aquelas que são parecidas quanto à escrita e quanto ao som, mas o significado é diferente. É muito interessante o caso das palavras parônimas. Elas são parecidas, parônimas, parecidas na escrita e no som, mas o significado é diferente. É o caso, por exemplo, da palavra ratificar e retificar. Ratificar, que é o mesmo que confirmar. Retificar é o mesmo que corrigir. Como é o caso de inflação e infração. Inflação é subida de preços
infração é o desrespeito a uma norma, é o caso de aprender e apreender. Aprender, adquirir conhecimento, apreender é o mesmo que capturar, deter. Então, são palavras parônimas, são parecidas quanto à escrita e quanto ao som, mas o significado é diferente. Tem uma lista bem extensa de palavras parônimas que eu vou colocar aqui agora na sequência do vídeo. Dê uma olhadinha com os seus significados. Então, essas relações semânticas são muito importantes na compreensão do texto. Palavras que estabelecem relação de ambiguidade, dois sentidos ali, na mesma palavra, dois sentidos que quando são propositais é um caso de estilo, mas quando esses dois sentidos geram problema para o texto, quando essa ambiguidade ela não é calculada, é uma ambiguidade que é causada por uma falta de inteligência da pessoa que escreve, aí é um problema para o texto. Nas propagandas, a ambiguidade é usada como recurso e estilo, mas um texto ambíguo, ele é um texto que, quando não tem essa intenção, ele é um texto que está com problema ali, porque você não sabe o que pensar. A polissemia, quando a palavra ela pode ter vários significados, dependendo do contexto, as relações de homonímia e as relações de paronímia. Tem também, dentro dessas relações de significado das palavras, as palavras que são sinônimas, né? O que são palavras sinônimas? São aquelas que têm o significado parecido, não igual, mas próximo, parecido. Eu tenho aqui um dicionário de sinônimos e vou aqui mencionar para vocês. Isso acontece muito, né, na literatura, em que eles usam a mesma ideia, mas para não ficar repetindo as palavras, eles usam sinônimos. Quando a gente escreve, faz uma redação, é muito importante saber usar sinônimos, porque mostra domínio vocabular, riqueza de vocabulário. Olha aqui, para vocês terem uma ideia, alguns sinônimos. Vamos ver aqui uma palavra. Vou ver aqui a palavra abastança. A palavra abastança, que vem de abastar, de ter muito, né? Vamos ver aqui alguns sinônimos de abastança: abundância, suficiência, fartura, cópia, demasia. Tudo isso é sinônimo de abastança. Vamos ver aqui a palavra abatimento. Sinônimos de abatimento: fraqueza, desalento, desânimo, prostração, cansaço, depressão, desfalecimento, esmorecimento. São sinônimos. Se você colocar num texto a palavra fraqueza e lá na frente você quiser manter a mesma ideia, você pode usar a palavra abatimento. Você já pode mais à frente usar desalento, desânimo, prostração. São sempre sinônimos da palavra abatimento. Vamos ver aqui com uma outra letra. Bagunça. Sinônimos da palavra bagunça: desordem, confusão, vergonheira, indecência. Interessante que desordem e indecência são bem diferentes, né? Se você comparar desordem e indecência, são bem diferentes, mas são sinônimos de bagunça, né? Bagunça, pelo texto que vai ser criado, você utilizando indecência, que é um sinônimo de bagunça, está aqui no livro Dicionário de Sinônimos, você vai ter que ter naquele contexto a ideia de indecência, tá? Que é diferente da ideia de desordem. Mas desordem e indecência são sinônimos de bagunça. Vamos ver aqui outro exemplo com uma outra letra. Decisão. Sinônimos da palavra decisão: sentença, julgamento, despacho, coragem, intrepidez. E também o ato de decidir. Ele
teve a decisão de vir aqui. Ou seja, decisão, ato de ir, ato de vir. Ele teve a decisão de vir aqui. Caso decisão, significado aqui, ato de decidir. Mas decisão pode também, no caso do juiz, o juiz deu a decisão, então o juiz deu a sua sentença, fez seu julgamento. Uma repartição pública, um chefe de gabinete tomou uma decisão, então ele fez um despacho. Um chefe de gabinete de uma repartição pública, ele já não faz sentença, ele já não faz julgamento, ele faz um despacho. Olha que interessante, cada situação tem o seu contexto. Você tem decisão, você tem a sentença, o julgamento, tem um despacho, mas não são a mesma coisa, tá? Sentença, julgamento, despacho, coragem, intrepidez são sinônimos de decisão, mas sentença é uma coisa, despacho é uma outra coisa, coragem é uma outra coisa, intrepidez é uma outra coisa. Ele é um rapaz decidido, ou seja, ele é um rapaz corajoso, intrépido, decidido, que tem relação com decidir, que tem relação com decisão. Vamos ver aqui outro exemplo. Vou ver aqui a palavra pensamento. Vamos ver sinônimos da palavra pensamento. Preocupação, cuidado, imaginação, fantasia, ideia. Eu tenho um pensamento que não está me fazendo bem. Pensamento. Eu tenho um pensamento que não está me fazendo bem. Esse pensamento aqui pode ter a ideia de preocupação. Ela vive com um pensamento que a abala dia e noite. Ela vive com uma preocupação que a abala dia e noite. É interessante você observar qual é o significado da palavra no texto. Pode ser um sinônimo, mas é importante saber o significado que ela tem lá. Aquela pessoa vive com o pensamento longe, ou seja, ela vive com fantasia. Então, as relações de sinônimo são muito interessantes e mostram a riqueza da língua. Quando você observa que uma palavra pode ter vários sinônimos, mas esses sinônimos, eles não são sinônimos de si mesmos. Uma palavra pode ter vários sinônimos, mas esses sinônimos não são sinônimos de si mesmos, como a gente mostrou no caso de decisão, como a gente mostra aqui no caso de pensamento, que preocupação não é a mesma coisa que fantasia, não é a mesma coisa que ideia, não é a mesma coisa que imaginação, mas preocupação, cuidado, imaginação, fantasia e ideia são sinônimos de pensamento. Uma outra relação entre palavras também muito importante é a relação de oposição, quando uma palavra tem significado oposto à outra. É o caso de, por exemplo, progresso e retrocesso. É o caso de vingança e é o caso de perdão. Vingança e perdão pode, no texto, representar uma relação de oposição, porque a vingança é de alguém que busca aplicar uma pena, aplicar uma consequência por um ato de alguém. E o perdão é quando alguém fez algo e esse algo é extinto, alguém perdoa. Então são as relações de oposição, significado, como é o caso da palavra punição e absolvição. Punição e absolvição. Eu falei há pouco das palavras parônimas. Absolver e absorver é um caso de palavra aqui, parônimas, né? São parecidas quanto à escrita e quanto ao som, mas o significado é diferente. Absorver é o mesmo que sorver, puxar para dentro. E absolver é o mesmo que perdoar. Então, as relações de significado com palavras que são opostas. Não necessariamente antíteses, porque a antítese é uma relação de oposição em que
as duas palavras elas são realmente com o significado de oposto. São realmente opostas, como é o caso de alto e baixo, como é o caso de claro e escuro, como é o caso de vida e morte. Aqui são antíteses. É um caso de oposição direta, né? E existem aquelas relações de oposição que não são antíteses, mas você consegue observar ali uma relação de oposição, como é o caso, por exemplo, que eu citei ainda há pouco, de vingança e perdão. Dependendo do texto, como essas palavras vão estar colocadas, pode haver aqui uma relação de oposição nesses significados, mas aqui não são antíteses. Tá? A antítese é quando realmente uma palavra é diretamente a oposição da outra, como é o caso de sadio e doente, como é o caso de alto, como é o caso de baixo. Ainda dentro das relações trazidas pelas palavras, é importante o caso da metonímia. A metonímia é quando eu uso uma palavra pela outra. A metonímia é uma relação em que eu posso usar a ideia do geral pelo específico. Eu posso usar a ideia do material pelo objeto. Eu posso usar a marca pelo produto. Eu uso uma palavra no sentido de outra. Por exemplo, compra um bombril para mim, vai ao mercado e compra um bombril. Na verdade, eu estou pedindo para ela comprar uma palha de aço, mas como a marca já ficou muito conhecida, eu uso o nome da marca pelo produto. Então, isso aqui é uma relação entre palavras. Quando você diz eu gosto muito de Nescau, você está dizendo que gosta muito do achocolatado da marca Nescau. Mas aqui você está usando o produto, você está usando o nome do produto pelo produto. É uma relação de significado nos textos. Quando você diz eu gosto muito do Danone, Danone é a marca. Você gosta do iogurte da marca Danone. Então aqui é uma relação de um produto de usar a marca, né, pelo produto. Quando você diz aquelas pessoas estão sem teto. Teto é uma relação de parte de um todo. Teto aqui significa casa. Se você diz o teto da casa está gotejando, é teto mesmo. Mas quando você diz eles estão sem teto, essa palavra aqui é a parte pelo todo. Ela está querendo indicar aqui o que eles vivem no ar livre, que eles não têm uma casa, eles não têm um abrigo, eles são sem teto. O mesmo quando se fala são pessoas sem terra. Terra é a parte, na verdade, são sem terra porque não tem um lugar. Os lugares são feitos, claro, de terra, né? A terra é a base do solo, etc. Mas quando se fala eles são sem terra, não é que eles não tenham terra, mas eles não têm um pedaço de chão para morar. Então, essas relações que as palavras trazem, elas exigem a atenção de quem lê. Porque pode acontecer qualquer uma dessas relações que eu trouxe aqui e vocês devem estar atentos quando a gente utiliza o nome da marca, né, pelo produto, o autor pela obra, quando você fala assim, eu gosto muito de ler Camões. Você gosta de ler a produção de Camões. Então aqui você está utilizando o autor pela obra. Eu gosto muito de assistir a Spielberg. Então você gosta de assistir aos filmes dirigidos pelo diretor de filme de cinema Steven Spielberg. Então você pode estar utilizando aqui uma palavra por outra. Então muita atenção nesses casos. Vamos agora aprender um dos conteúdos mais importantes quando se fala de análise textual, de compreensão textual, principalmente quando se está analisando textos literários, que são as figuras de linguagem. As figuras de linguagem são recursos estilísticos utilizados no nível dos sons, das palavras, das estruturas sintáticas, ou seja, das frases ou do significado, para dar maior valor expressivo à linguagem. Então, as figuras podem ser utilizadas em 4 níveis: no nível dos sons, no nível
das palavras, no nível das estruturas sintáticas ou das frases, ou no nível do significado. E qual o objetivo? Para dar maior valor expressivo à linguagem. Vamos agora falar das figuras sonoras. A onomatopeia é aquela que busca, através das palavras, trazer sons da natureza, sons de animais, ruídos que ocorrem na natureza e que não tem palavra para expressar normalmente. Então, quando se cria essa palavra para dar voz a um som de animal ou a ruídos, como as engrenagens de uma máquina, nós damos o nome desse recurso de onomatopeia. Blém, blém, soava o sino da igreja da praça. Esse blém, blém representa, através de palavra, o som do sino da igreja. Quando você tem o crash, boom, bang, para representar um choque, uma explosão de uma bomba, aquilo é uma onomatopeia. Quando você tem o bem-te-vi, é uma onomatopeia, porque o passarinho bem-te-vi, ele faz aquele próprio barulho. Então, é uma onomatopeia. Os sons dos animais, como latir para o cão, piu-piu para o pintinho. Quando você tem o coachá do sapo, as vozes dos animais são também recursos de onomatopeia. A paronomásia. O que são paronomásias? É a utilização da semelhança sonora e gráfica entre palavras para ressaltar diferenças de sentido. Paronomásia, utilização da semelhança sonora e escrita entre palavras para ressaltar as diferenças de sentido. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Observe manhas, manhãs, massas, maçãs. É uma aproximação de semelhança de som e de escrita entre duas palavras para ressaltar as diferenças de sentido. O nome desse recurso é a paronomásia. A aliteração consiste na repetição de fonemas de consoantes para dar ritmo e musicalidade a versos. Olha os exemplos aqui famosos do Cruz e Souza, desse poeta simbolista. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos, vivas vãs vulcanizadas. Ele explora com maestria a utilização do fonema V, porque ele está querendo representar aqui o som do violão. Então, ele utiliza esse recurso, vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos, vivas vãs vulcanizadas. Interessante também que ele, além do som do violão, ele também explora a palavra vento. O vento que tem esse som do V muito forte, né? Como que vento. Além do mais, quando você pronuncia o V, esse fonema, quando você pronuncia V, é como se você estivesse colocando o A para fora. Quer ver? Experimente. V, V, V. Os dentes superiores tocam nos lábios inferiores e trazem uma sensação de estar colocando para fora o ar. Por isso, essa utilização desse fonema para representar o som que ecoa no ar e o som do vento também que ecoa no ar. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas,
vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos, vivas vãs, vulcanizadas. Ele quer representar aqui como o próprio som do violão, que os sons se transportam pelo ar, pelo vento das cordas das notas ali melódicas, pelo vento da melodia do som. Então, eis a razão da utilização de tantas palavras com o fonema V, criando aqui uma importante aliteração. A assonância é a repetição de sons vocálicos. Olha o exemplo. O que o vago e incógnito desejo de ser eu mesmo, de meu ser, me deu. Você observa que nós temos aqui a repetição de várias vogais, né? O O está muito presente. O O que está em o que o vago, incógnito, desejo, mesmo. Também a repetição de eu, meu e deu. Ou seja, quando há essa escolha proposital, estilística, para repetir sons vocálicos, para dar ali ênfase, para dar importância a uma intenção, a um significado, nós temos ali a assonância. Essa repetição de sons vocálicos pode ser de sons abertos, como das vogais acentuadas, como nós temos em incógnito, como nós temos em meu, como nós temos em deu, e também de sons fechados, como nós poderíamos ter a palavra manhã, como a gente poderia ter a palavra sã, poderíamos ter a palavra anciã. Se eu na poesia repito sons fechados ou sons abertos em vogais, nós temos um recurso aqui de estilo que explora o som, que é a assonância. Então são 4 recursos que exploram o som em construções com palavras. É a onomatopeia, a paronomásia, a aliteração e a assonância. Vamos ver aqui agora as figuras de pensamento. Figuras de pensamento, ou seja, elas são utilizadas para representar pensamento. Uma das mais famosas é o eufemismo, que significa o quê? A substituição de uma expressão por outra a fim de amenizar o seu sentido, assim, a fim de suavizar, a fim de dar mais suavidade à expressão. Por exemplo, ela partiu dessa para melhor é um eufemismo para significar ali que ela morreu. Quando se diz ele está em um estado irreversível, essa expressão ganhou muito destaque agora, com a morte daquele ator Paulo Gustavo. Quando se diz que um doente está em um estado irreversível, significa que ele está desenganado. Então, quando se utiliza uma expressão de suavidade, de uma expressão que poderia ser dura, chocante, nós temos o uso do eufemismo. Quando existe uma pessoa que é intratável, uma pessoa deseducada, e se fala que aquela pessoa é de difícil trato. É um eufemismo para dizer que ela é mal educada, que ela é ignorante. A hipérbole. A hipérbole consiste em exagerar, né, a ideia. Eu nasci há 10.000 anos atrás. É uma expressão exagerada. Quando você diz eu andaria milhares de quilômetros para chegar até você, quando você diz eu estou morrendo de fome, quando você diz chorei rios e rios de lágrimas, você está exagerando a ideia e o nome dessa figura é a hipérbole. A prosopopeia ou personificação consiste em atribuir qualidades e sentimentos humanos a seres inanimados ou irracionais. Isso acontece muito. É o caso dos textos como fábulas, em que objetos, animais, frutas, eles passam a sentir como se fossem seres humanos. Olha o exemplo. A lua pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel. A lua é um ser inanimado. Ela não tem vida, então ela não pode pedir quando se diz
As ondas lambiam a areia com sedosidade. As ondas lambiam, porque quando você vê a onda se quebrando na areia, ela se quebra e vai, né? Até lá e volta. Então, essa ideia do lamber, mas isso não pode acontecer, porque onda e areia são seres inanimados. Então, quando se atribui qualidades e sentimentos dos seres humanos, qualidades, bonito, rápido, alto, e sentimentos, andar, ver. O sol via todos os trabalhadores saindo de suas casas. É uma prosopopeia aqui, ou personificação. A antítese consiste na aproximação, na mesma frase, de termos com sentidos contrários, de palavras que se opõem. Por exemplo, não existiria som se não houvesse o silêncio. Você observa que o som é algo que faz barulho, que é o oposto do silêncio. Então, quando há palavras com sentidos diretamente contrários, nós temos uma antítese. É só pensar nesse anti. Antiviral, que combate o vírus. Anti-higiênico, que é contrário à higiene. Anti-inflamatório, que é contrário à inflamação. Então, antítese. Essa palavra tese é como se fosse assim, ideia. Então, é uma anti-ideia, ou seja, a palavra oposta. É o caso de céu e terra, no caso de uma análise geográfica, ou de céu ou inferno, se o texto traz a ideia religiosa, de paraíso e purgatório. Céu, paraíso, purgatório, ou o lugar de tormento seria o inferno. São antíteses, tá bom? Claro, escuro, feliz, triste. O paradoxo é uma oposição, mas não é de palavras. Observe que a antítese acontece em palavras que se opõem, como é o caso de barulho e silêncio, som e silêncio, alegre e triste, preto, branco. O paradoxo é uma oposição de ideias. Por exemplo, amor é dor que desatina sem doer. Como que eu posso ter uma dor que não dói? Como eu posso dizer que o Brasil é um país rico de injustiças? O Brasil é um país rico de desigualdades. Olha aí, rico traz uma ideia de prosperidade e desigualdade já traz uma ideia de falta, de pobreza. Então, o Brasil é um país rico de desigualdades. Em um texto que tem uma frase assim, nós temos aqui um paradoxo. O paradoxo é a oposição de ideias contraditórias, tá? E não de palavras. Palavras opostas é antítese, ideias que se opõem é o paradoxo. O apóstrofe é uma espécie de vocativo, é um chamamento nos textos. Por exemplo, Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, meu Senhor Deus, ó musa da beleza e da poesia. Isso acontece muito na parte das epopeias, em que o poeta faz ali a invocação, que é uma das partes da epopeia. A invocação é quando ele faz uma espécie de chamamento para alguma entidade mítica, algum mito, para ali, de certa maneira, abençoar, no caso, o gênio dele, que vai compor um grande poema. Então, as epopeias têm a parte da invocação. E o apóstrofe é esse. Ele é muito marcado pelos pontos de exclamação, porque é um chamamento. Ó Deus, fazei-me ver o que os meus olhos não podem ver. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus. Então, Senhor Deus dos desgraçados, Senhor Deus, no outro caso, é o apóstrofe. É a parte do chamamento, tá bom? É quando se chama um ser ali para gerar um estado de até tensão. É como se você estivesse se referindo a ele. Ó Deus, como permites tais coisas? Então, esse ó Deus, numa frase assim, nós temos um apóstrofe. E a gradação, ela consiste numa sequência de ideias que vai
da menor para a maior ou da maior para a menor. Então, nós temos a gradação crescente, quando a gente parte de uma ideia que segue uma outra em uma gradação crescente, ou decrescente, quando parte da maior e vai para a menor. Olha o exemplo de um texto do Manuel Bandeira. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Perceba que existe uma gradação aqui: cão, gato, rato e homem. É a apresentação de expressões que indicam progressão ascendente ou descendente. O que é essa progressão ascendente? Ela cresce, né? Do menor para o maior, e decrescente ou descendente do maior para o menor. Nessa frase é do Manuel Bandeira, mas mostrando mesmo a gradação crescente, qual é o animal menor? É o rato. Depois vem o gato. Depois o cão seria o homem. Então, se a gente fosse colocar mesmo a gradação crescente como deve ser, deveria ser assim. O bicho não era um rato, não era um gato, não era um cão. O bicho era um homem. Porque eu estou partindo do animal menor, que no caso é o rato, depois o maior que ele, que é o gato, depois o maior ainda que o gato, que é o cão, e por último, o homem. Isso em termos de estatura. Vamos ver em termos de inteligência. Ainda assim, não dá para ficar essa ordem do cão, porque o cão já é mais inteligente que o rato. Então, não teria aí uma gradação crescente. Em termos de inteligência, a gente teria o rato, a gente teria... alguns chegam a dizer que o gato é mais inteligente que o cão, mas enfim, vamos colocar o cão mais inteligente que o gato. Seria então o rato, gato, cão e por fim o mais inteligente dos seres, que seria o homem. Então, para ter gradação, tem que ter uma organização que pode ir do nível de menor intensidade para a maior intensidade ou partindo do maior para o menor. Então, gradação crescente do menor para o maior e gradação decrescente do maior para o menor. Por exemplo, o sol nasce, o homem nasce, cresce e morre. O que é aqui? Aqui é uma gradação crescente. O homem nasce, cresce e morre. O homem morre antes, cresce, antes ainda nasce. Aqui já teria uma gradação decrescente. Vamos então aqui para as figuras de palavras. Aqui a gente vai usar palavras, substituindo palavras por outras. Nós temos quatro importantes figuras. A metáfora, que consiste na utilização de uma palavra que traz uma ideia fora do comum para uma outra palavra. É o emprego de um termo fora do seu sentido normal, por analogia, ou seja, por uma espécie de semelhança, com base numa comparação em que conectivo comparativo fica subentendido. O que é o conectivo comparativo? É a palavra como, tal que, assim que, são estruturas que comparam. Por exemplo, eu posso dizer que a vida é como uma chama de vela. Rapidamente ela pode se apagar. Então, a vida é como. Se eu utilizo esse como, aqui eu não tenho uma metáfora, eu tenho uma comparação. Por isso que se fala que a metáfora é uma comparação subentendida. Por quê? Porque ela não tem o conectivo, ela não tem o elemento que faz essa comparação, que é a conjunção como, ou a expressão assim que, tal que. Eu tenho que ter, por exemplo, se eu digo a vida é uma chama, se eu digo a vida é uma chama de vela, aí aqui é uma metáfora. Quando você diz, por exemplo, ela é como uma rosa, porque vamos imaginar uma menina e ela é suave, ela é bonita, ela tem uma pele sedosa, ela é meiga, ela transpira serenidade. Então, eu posso associar essas qualidades dela com qualidades de uma rosa que, de certa maneira, pode se assemelhar. Então, aqui ela é uma rosa, isso aqui é uma metáfora. As metáforas são muito utilizadas na literatura. O sentido metafórico
Ou seja, quando se diz que devemos lutar com todas as nossas armas, você diz assim, vá com unhas e dentes para cima do inimigo, vá com unhas e dentes, ou seja, utilize toda a sua força, toda a sua possibilidade, toda a sua capacidade. Unhas e dentes são que palavras que representam garras, né? As unhas são garras e os dentes trituram, amassam, rasgam. Então, quando você diz vá com unhas e dentes, eu usei unhas e dentes nesse desafio. Você está usando aqui uma metáfora, tá? A metonímia é a utilização de uma palavra no lugar de outra para designar algo que tem uma relação de proximidade com o termo substituído. Existem vários casos de metonímia. Sempre a ideia aqui é de substituição. A ideia básica da metonímia é a substituição. A ideia básica da metáfora é uma comparação, só que é uma comparação que fica subentendida, ou seja, não tem o conectivo comparativo. Então a gente tem o caso de metonímia, quando você utiliza, por exemplo, a marca do produto pelo produto. É o caso de eu como Nissin todas as noites. Eu gosto de um Nissin miojo, para usar um termo que vocês conhecem, né? Nissin miojo é o nome daquele famoso macarrão instantâneo. Então, faz um Nissin miojo para mim. Você está usando aqui a marca pelo produto. O produto é o macarrão instantâneo e o Nissin miojo é a marca. Então, quando você utiliza a marca pelo produto, é um caso de metonímia. Quando você diz aquele rapaz é bom de garfo, significa que ele come muito. Então você utilizou um instrumento de comer, que no caso é o garfo. Não sei por que a frase não é uma colher, mas já pensou, ele é bom de colher? Também seria uma metonímia, né? Um instrumento de comer pela ação dele. Então você fez ali uma utilização de uma palavra pela outra. Quando você utiliza a parte pelo todo, quando você diz ele é uma pessoa sem teto, você está utilizando uma parte da casa para dizer que ele não tem a casa toda, mas você utilizou uma parte pelo todo. Ele não tem eira nem beira. É um caso, né? Eira e beira tipo partes daqueles telhados coloniais. Quando essa frase foi utilizada, significa que ele não tinha casa, ele não tinha nada, então não tinha nem eira nem beira. Então você utiliza uma parte pelo todo. Poderia também ser usado o todo pela parte. São relações, são substituições de uma palavra por outra. Eu posso também usar o material pelo produto. Por exemplo, eu não tenho prata, estou liso. Quando eu digo eu não tenho prata, significa que eu não tenho dinheiro. E aí, quanto é? Trouxe a prata? Prata é o material do que é feito, né? Do que era feito, moedas. E hoje ainda significa dinheiro. Então você está utilizando ali o material pelo produto. Ele está sem níqueis. Outro material que fazia moedas antigamente. Então significava que ele não tinha dinheiro. Eu não trouxe o papel. Papel significa várias coisas, mas vamos associar com dinheiro, né? Ele está sem papel, poderia representar também estar sem dinheiro. Ok? A catacrese é quando, por falta de uma palavra específica, eu uso uma outra palavra para designar aquela ideia. Por exemplo, na orelha do livro há um resumo interessante. A orelha é aquela parte que normalmente fica dobrada junto com a capa, em que tem o resumo do livro, um pouco do autor. O livro não tem orelha, mas por falta de um nome específico para dar aquela parte da capa, utilizou-se orelha. Quando você tem o braço da cadeira, o pé da cadeira, quando você tem a boca do estômago, a boca da caverna, o dente de alho, são alguns exemplos de catacrese. É quando se utiliza
Por falta, a asa da xícara. A asa da xícara quebrou. Você poderia colocar a alça da xícara, ficaria mais correto. A alça da xícara, mas é mais comum utilizar a palavra asa no caso, a asa do avião, né? Porque asa é das aves, mas como o avião voa e tem aquela parte, então se deu o nome de asa. Então ali é uma catacrese. É a utilização, olha lá, é um uso impróprio ou figurado de uma palavra ou expressão na ausência de termo específico ou para enfatizar seu sentido. Então a catacrese é utilizada por falta de um termo específico ou para enfatizar aquele sentido. A cabeça do prego, né? O prego não tem cabeça, mas aquela parte redonda, botou-se essa palavra, né? A cabeça do parafuso, a cabeça do prego, são exemplos de catacrese. A sinestesia é muito interessante essa figura. Consiste na associação em uma expressão das várias sensações percebidas pelos órgãos dos sentidos. O olfato, a visão, a audição, o paladar, a gustação e o tato. Quando num texto, num momento narrativo de uma parte ou numa frase, ele utiliza esses vários sentidos. Por exemplo, o olfato é o cheiro. Então, se ele fala o perfume exalava com seu cheiro doce, o que capta o perfume? O que capta o cheiro? O olfato. Aí, na mesma frase, ele fala e o cheiro do café, novamente, ó, olfato. O doce sabor, aí já fala doce sabor. O que capta doce? O que capta sabor? Já é o paladar. Então, o brilho daquela manhã, brilho. O que capta o brilho? A luz, os olhos. E a suavidade daquele vestido, para eu saber a suavidade de um vestido, eu uso qual sentido? Tato. Então, eu tenho que combinar, tá certo? Alguns dos sentidos para que a gente possa ter sinestesia. Olha o exemplo. A luz quente e doce da manhã invadia aveludada a minha cama. A lua quente e doce. Quente, porque o sol devia estar muito intenso. Doce, porque suave, é um quente suave. E aveludada, que traz aqui o toque. Então, quente seria paladar. Quente e doce seria paladar. E aveludada seria toque, seria tato. Então, a gente tem aqui dois sentidos sendo aplicados nessa frase. Nós temos uma sinestesia. Muita atenção para a sinestesia, que é quando se utiliza adjetivos, verbos, expressões que exploram os sentidos, o sentido da visão, o sentido da audição, o sentido do paladar, o sentido do tato ou do olfato, na mesma frase, ali na mesma composição. E para finalizar, e tão importante quanto, vamos agora para as figuras de construção de frase, ou chamadas de figuras de sintaxe. Muita atenção para as figuras de sintaxe. A primeira delas é a elipse. A elipse ocorre quando se omite um termo ou expressão. Normalmente esse termo ou expressão é um verbo que pode ser tranquilamente percebido na frase. Por exemplo, na mesa, garrafas vazias. Tem uma vírgula ali. Na mesa, garrafas vazias. O que está omitido? O verbo havia. Essa omissão não prejudica o entendimento da frase. Se eu digo ele, o homem mais inteligente da sala, está omitido o verbo é. Então a elipse é uma omissão de um termo facilmente identificado. Eu vou trazer aqui também o zeugma, que não está nessa relação, mas eu vou trazer para vocês. O que é o zeugma? É a omissão de um termo que já foi utilizado na frase antes. Esse termo, eu reforço, normalmente é um verbo. Zeugma é quando você já utilizou um verbo, por exemplo, e não quer utilizá-lo novamente. Nas comparações, existem zeugmas. Por exemplo, ele é como o pai. É. O segundo verbo não foi utilizado, porque é uma comparação.
O que um tem, o outro tem. Mas quando se compara, não se repete o outro verbo. Então existe aqui um zeugma. Existe aqui a figura de construção sintática chamada de zeugma. Quando você diz você fica em casa, você na sua. Você fica em casa, você, vírgula, na sua. O verbo ficar na segunda frase ficou omitido porque, pelo entendimento da frase, se percebe que essa ideia não vai prejudicar porque ela é reconhecida. Você vai para a sua casa, você já para o quarto. Observa aqui, você vai para a sua casa, você vai já para o quarto. Na segunda situação, não foi necessário repetir o verbo, porque fica claro, fica subentendido. Então, nesse caso, quando é uma omissão de um termo que já apareceu antes na frase, nós temos a figura de sintaxe chamada de zeugma. O hipérbato, muito utilizado nos versos de poesia, no hino nacional nós temos o hipérbato. O que é o hipérbato? É a inversão da ordem direta dos termos da oração. O que é a ordem direta? É o sujeito, o verbo e o complemento. Quando eu digo assim, as margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Aqui a gente tem uma frase na ordem direta. As margens plácidas do Ipiranga, sujeito, ouviram o quê? O brado retumbante. De quem? De um povo heróico. Essa é a ordem direta da frase. Sujeito, verbo e seus complementos. Sujeito, verbo e seus complementos. É assim a ordem direta. É assim que nós falamos. Nós primeiramente colocamos o ser, depois o verbo que ele faz, depois o complemento desse verbo. Quando eu altero essa ordem, quando eu coloco o verbo, depois o sujeito, depois o complemento, quando eu coloco o complemento, o verbo e o sujeito, quando eu coloco o verbo, o sujeito e o complemento, quando eu altero, como no hino nacional, nós temos ouviram, que é o verbo, do Ipiranga, as margens plácidas, observe que ele inverteu aqui, é as margens plácidas do Ipiranga, mas ele botou do Ipiranga as margens plácidas, ouviram, que é o verbo que está lá no início da frase, ele bota o brado retumbante de um povo heróico. Ele alterou a ordem, então nós temos aqui o hipérbato. Do meu amor ao encontro da madrugada fui eu. Do meu amor ao encontro da madrugada fui eu, colocando essa frase na ordem direta, ficaria eu fui ao encontro do meu amor na madrugada. Então, atenção para o hipérbato, inversão da ordem direta dos termos da oração. O pleonasmo é uma repetição enfática ou redundante de um termo. E ri meu riso e derramar meu pranto. Observe que existe o pleonasmo vicioso. Esse deve ser omitido, que é o caso da repetição de uma palavra que não é necessária. Por exemplo, ele sofreu um infarte. Não é cabível dizer do coração, porque todo infarte é no coração. Quando você diz ele sofreu um AVC cerebral, isso também não é cabível, porque AVC é acidente vascular cerebral, já está a ideia de cérebro ali, então AVC na cabeça não poderia ser em outro lugar. Então é uma repetição viciosa, que é defeituosa. Por isso que a gente chama de pleonasmo vicioso. Quando você tem, por exemplo, ele teve uma surpresa inesperada. Toda surpresa é inesperada, então não tem necessidade de colocar esse inesperado. Na sequência, eu vou colocar aqui alguns exemplos de pleonasmos viciosos que devemos evitar. Mas como recurso de construção, nós temos o pleonasmo, quando ele é para dar ênfase à ideia. Tem uma música muito famosa da banda Aqui de Abelha, que ela diz: eu olho o olhar dos seus olhos
estranhos no escuro. Olha que beleza, aqui já é um estilo literário. Eu olho o olhar dos seus olhos, eu olho o olhar dos seus olhos estranhos no escuro. Como é que eu posso olhar no escuro? Isso aqui, inclusive, é um paradoxo. A poesia é isso. A poesia, ela traz essa inquietação, ela traz esses sentidos fora do comum. Eu olho o olhar dos seus olhos estranhos no escuro. Como que eu posso olhar no escuro se não tem luz? Bem, é a poesia. Então, olho o olhar dos olhos, aqui nós teríamos um pleonasmo por razão de ênfase. O polissíndeto, poli, vários, síndeto, conjunção. O polissíndeto ocorre quando há repetição de conectivos em um período. E sob as ondas ritmadas, e sob as nuvens e os ventos, e sob as pontes, e sob o sarcasmo, e sob a gosma e o vômito. E sob as ondas ritmadas, e sob as nuvens e os ventos, e sob as pontes, e sob o sarcasmo, e sob a gosma e o vômito. Observe que além de ter polissíndeto, nós temos também a repetição da expressão sob as, sob as, sob as, sob as. Então, existe uma estrutura que no começo da frase ela está sendo repetida. Então, é o caso da anáfora, que é a última expressão, é a última das figuras de sintaxe que eu falo janelas. Então, o polissíndeto é a repetição de conectivo, tá? É a repetição de conjunção. No caso aí, e sob as ondas ritmadas, e sob as nuvens e os ventos, e sob as pontes, e sob o sarcasmo, e sob a gosma e o vômito, nós temos aqui o polissíndeto. Se eu omitisse esse conectivo e colocasse vírgulas, eu teria o assíndeto, ou seja, não teria conjunção. Existiria a figura de citar chamada de assíndeto, que é a ausência de conectivo. Aí ficaria assim. Eu até poderia colocar a primeira. E sob as ondas ritmadas, vírgula, sob as nuvens, os ventos, sob as pontes, sob o sarcasmo, sob a gosma, o vento. Eu poderia omitir e aí a gente teria o assíndeto. O anacoluto é a inclusão de um termo solto na frase sem que se integre sintaticamente. É quando você coloca uma frase que não tem relação com o que está sendo dito. É como se você colocasse ali uma expressão que quebra a ideia, a sequência da frase. Quer ver? Observe. A vida, sei que ela é um turbilhão de acontecimentos. Esse sei que ela é um termo que foi colocado ali que, de certa maneira, é uma inclusão de um termo estranho, porque aqui eu poderia dizer a vida é o sujeito, o verbo dela é, e o que ela é? Um turbilhão de acontecimentos. Eu poderia dizer a vida é um turbilhão de acontecimentos. Mas quando eu digo a vida, sei que ela é um turbilhão de acontecimentos, a gente tem aqui uma expressão estranha, que foi incluída na sequência da frase, sem que ela se integre sintaticamente a ela. Então a gente tem aqui um anacoluto. Esses nomes são estranhos, mas a gente pode memorizar, anotar e entender. Coloque o exemplo que você vai entender, tá bom? Se eu digo assim, a prova, veja como é, foi difícil. A prova, você sabe, é difícil. A prova é difícil. Essa é a sequência normal da frase. Quando você coloca um termo estranho, que não tem relação sintática com a outra frase, a gente tem um anacoluto aqui, tá bom? Muita atenção para esses casos. E a anáfora é a repetição de uma mesma palavra ou de uma expressão no início de versos ou frases. Amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. A mesma estrutura no início de versos, a gente teria aqui uma anáfora. É a repetição expressiva de uma mesma palavra ou de uma expressão no início de versos ou frases. É a anáfora, muito utilizada nas músicas. Muito utilizado nas músicas.